Entre polêmicas, medos e oportunidades, está todo mundo falando sobre inteligência artificial. Mas será que essas pessoas todas sabem aonde essa tecnologia consegue levar a gente? Os especialistas apostam em muitas mudanças num curto prazo e uma bela janela de oportunidades. Mas fica a pergunta, como que a gente consegue entrar nesse mercado e aproveitar essas oportunidades? E não só para surfar na onda da IA, mas para criar soluções significativas. Para responder essas e outras perguntas, esse FIAPcast reúne os especialistas no assunto do ecossistema FIAP. E antes da gente começar, eu quero fazer aqui um disclaimer. Eu sou o André Davi, o host desse podcast, e eu ainda não fui substituído por uma inteligência artificial. E quem também não foi substituído são os nossos convidados, meu xará André Godoy e John Lima, que já esteve aqui com a gente, né, John? Falando sobre a metodologia de ensino da FIAP. Então vamos começar com quem já é conhecido da galera, mas vai se apresentar de novo para os nossos ouvintes. Diz para eles quem é você, John. Legal, eu sou o John Paul Lima, diretor da graduação ON aqui da FIAP. Sou também coordenador do curso de Inteligência Artificial Presencial. Sou coordenador do MBA em Health Tech e nesse MBA eu dou a disciplina de Inteligência Artificial e Cognificação aí para os profissionais da saúde que querem entrar nesse grande meio aí da inteligência artificial. Tá sempre pesquisando algum assunto novo, sempre com as tecnologias novas na ponta da língua. A gente já vai saber mais disso, mas André Godoy também vai se apresentar para a gente, já esteve conosco no FIAP Decode. Conta para os ouvintes do FIAPcast quem é você, André. Tudo bem, André? Tudo bem, John? É um prazer estar aqui. Meu nome é André Godoy. Estou na FIAP há 6 anos, atualmente estou como coordenador do curso de IA ON e professor de IA e IA Challenges no curso presencial. Ou seja, é o cara que respira IA também o tempo inteiro. Eu já quero começar com vocês falando desse assunto, porque eu peguei aqui uma pesquisa da Google, e é uma pesquisa que faz várias projeções sobre o futuro da IA no Brasil e no mundo. E ela traz uns dados assim que meio que até arrepiam a gente, do tipo que IA é uma tecnologia que deve gerar mais de 13 milhões de dólares até 2030. Eu quero saber de vocês dois que estão estudando tanto o assunto, que estão tão aí imersos, se esse tipo de projeção para vocês faz sentido, se é uma coisa real que já está acontecendo, ou se ainda está meio que no mundo dos sonhos, a gente só ouve falar na hora de algum meme da internet, John. Bom, André, quando a gente fala de projeções do futuro financeiras ou qualquer que seja, geralmente a gente acaba errando porque as coisas vão evoluindo numa velocidade muito grande. Mas todos os estudos têm mostrado um potencial aí de trilhões de dólares, né, para o futuro. Na IA também vai nessa linha. A projeção para o ano que vem do impacto da inteligência artificial no mercado já está na ordem de 340 bilhões de dólares para o ano que vem. Mas a gente falando em 2030, estamos falando aí em trilhões e trilhões de dólares. Isso sem contar toda a robótica que também está atrelada a IA e todas as outras grandes transformações que têm aparecido aí, cada dia uma nova. Eu vou até aproveitar a sua fala para me corrigir, porque eu falei que a notícia falava de 13 bilhões e o John tá correto, são 13 trilhões de dólares. Isso aí. Por isso que arrepia, André. Como que é o tamanho desse negócio todo? Como que é essa realidade já da IA? Então, o que a gente tem pesquisado e acompanhado é que muitas das vezes não se trata somente do mercado brasileiro, né? Aliás, não é o carro-chefe de tudo isso. O que a gente tem visto aí é o seguinte, o IA como serviço, né, tende a ser um carro-chefe, né? Mais de 70% da fatia do mercado deve estar em cima disso, mas tudo isso tem muito a ver com o marketing do próprio Google para puxar, né, a brasa para a sardinha dele para o Gemini 1.5, né? Porque o que eu tenho visto é que a gente ainda não tem ainda muitas pessoas especializadas e empresas que saibam tirar esse potencial. Claro, está crescendo, mas eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte para chegar nessas cifras. A gente está naquele momento perfeito da oportunidade, então, né? Quando o negócio surgiu, quando ele uma promete especulação, muito, isso, acho e a que gente tem a chance de Exatamente. É que nem nós temos aí a fase da criptomoeda, onde muita gente apostou, né? Todas suas fichas azuis do cassino, as fichas mais caras, mas eu acho que ainda a gente precisa ter os dois pés no chão e ainda capacitar o nosso público para chegar, de fato, nesse nível de serviço. E até falando desse negócio de pés no chão,
Então, geralmente quando surge uma nova tecnologia ou quando ela ganha espaço, a gente começa a ver carreiras novas aparecendo também. Sei lá, há 20 anos a gente não falava que alguém era especialista em UX e Sim. hoje em dia é super normal. Sim. Tá acontecendo a mesma coisa com IA, a gente tem visto novas carreiras, novas possibilidades de jornadas para esses profissionais que vão começar a entrar no mercado? Ótima pergunta, André. Quando a gente olha para o mercado de tecnologia, a gente consegue identificar que existem oportunidades para os utilizadores da tecnologia, esse é um público, e aí assim vai impactar todas as profissões, né? A IA generativa, que eu acho que é o grande hype aí do ano passado e desse, ela tá chegando em todas as profissões, né? É um jeito muito fácil de você usar, você pode usar o ChatGPT, o Gemini, outras ferramentas, o Llama 3, etc. Então ela vai dar um ganho de produtividade para todas as carreiras. Então o advogado, o médico, ele vai utilizar, como a gente usa, por exemplo, o Excel, a gente usa o Word, todo mundo usa essa ferramenta, só que a gente está falando do uso da IA. Então a gente tem um grande mercado potencial para os utilizadores da IA. Legal. Por outro lado, a gente tem a profissão das pessoas que se especializam em desenvolver soluções de inteligência artificial e não só desenvolver soluções, mas saber aplicar dentro das empresas. Então imagina aí uma empresa do agronegócio, né? Uma empresa grande isso que eu ia comentar. então. Acho que o André pode falar um pouco do Não, mas agronegócio. continue aí. Não, eu vou pegar outro exemplo, depois você fala do agro, então. Então, assim, a gente pega uma empresa, o setor financeiro, né? A gente tem lá muitos dados, então tudo é baseado em dados, então quanto de depósito foi feito, que dia, quem pegou empréstimo, onde a pessoa mora, etc. Tem muitos dados lá. Mas como é que você extrai insights disso para uma tomada melhor de decisão, para que ofereça os melhores investimentos, né? A gente tinha os consultores, a gente está vendo a substituição disso por sistemas de inteligência artificial. Então existem pessoas que são contratadas pelos bancos, como um exemplo de área, que vão aplicar modelos de IA naquela base de dados para gerar uma solução específica para aquela empresa. E esse é o grande potencial. São as pessoas que mais vão aí ser valorizadas no mercado em termos de ganho financeiro e etc. Então aí que surge o profissional de IA. Não é o cara que é utilizador da IA, é o cara que aplica aquele modelo e desenvolve novos modelos. Quem conhece o negócio, conhece a tecnologia e entende como essa tecnologia consegue resolver aquele problema, né? No agro, é mais ou menos isso que tem acontecido também, André? Sim. Já tem algumas startups, né, nesse sentido. Então, pegando o gancho, acho que a gente está muito em produtividade. Aumentar a produtividade com base na facilidade que a IA traz. Então, enquanto a gente tinha ali alguns ganhos para quem tinha internet no telefone celular, e eu me lembro dessa virada de chave, né? Ganhava quem respondia o e-mail mais rápido, né? Pelo telefone celular. Hoje, quem ganha vai ser quem tiver a solução mais rápida com a ajuda da IA. Então, quanto mais assertivo for aquela pessoa nessa produtividade, melhor para ela. E no caso do agronegócio, o que a gente vê é a busca incessante da microgestão dentro da sua lavoura, da sua cultura, né? Ninguém quer aplicar um defensivo agrícola que 1 litro de defensivo custa R$ 1.800 e na sequência vir uma chuva e lavar todo esse defensivo agrícola, né? O prejuízo é enorme. Então, quando um agricultor resolve fazer algum tipo de manipulação dentro da sua lavoura, ele vai muito com base na experiência dele, dos pais e dos avós. Olha, tá na época certa, o vento tá sudeste, noroeste, ele faz um teste ali com o dedo para verificar qual é a condição meteorológica, né? Só que essa microgestão, né, e essa microprecisão é muito difícil de ser feita. É muito mais assim na crença do que em dados técnicos. Ele não consegue juntar aqueles dados na Não. cabeça dele Exato. e aplicar um algoritmo. Então assim, ele vê uma nuvem no horizonte, mas se ela tiver atrás de uma árvore, vai chover. Se tiver atrás do morro, não vai chover. Ele vai assim, né? Ele acha que é assim. E muitas das vezes pode até acertar, né? Mas eu acho que é uma feliz coincidência. O que eu acho é que para o agronegócio, quanto mais microgestão, né, a IA trouxer, melhor. Você vai ter mais ganhos, mais produtividade e o Brasil vai ser o que é hoje o supermercado do planeta, graças a essa
ferramenta. André, por favor, John. Não, eu queria só complementar, dizendo que a gente trouxe aqui 2 exemplos, mas a gente tem que entender que a IA, ela estará em todas as indústrias. E já está em muitas indústrias, a gente nem percebe. Quando você pega, por exemplo, e roda um filtro no Snapchat ou no Instagram, e ele consegue reconhecer o seu rosto e uma barata andando atrás ali e tal, aquilo é uma solução de inteligência artificial. Porque o teu celular tem que reconhecer a sua face, saber que aqui é meu nariz, que aqui é meu olho, para que aquilo aconteça. Então a gente usa como um brinquedo, por exemplo, mas aquilo tem uma tecnologia grande de visão computacional, de inteligência artificial. A mesma coisa está no carro autônomo, a mesma coisa está na gestão, por exemplo, do Mercado Livre ou do iFood para poder fazer entrega de mercadorias e poder fazer minimização de rota para ser mais eficiente. Como é que o Mercado Livre consegue como é que ele consegue te entregar no dia seguinte ou no próprio dia? E se você comprar até horário, ele te entrega no tal horário. Exatamente. Então é baseado em dados, é baseado em modelos para você poder. Bem Exatamente. Então, a gente tem que entender que está em todo lugar, né? A gente trouxe aqui 2 exemplos grandes, mas toda indústria vai ser afetada, está sendo afetada e será cada vez mais afetada pela IA. Mas eu queria até pegar esse gancho que você está deixando e linkar com algo que o André tinha falado sobre a gente estar nesse momento de a oportunidade estar aqui. Então a gente está vendo a tecnologia se aquecendo cada vez mais, o mercado ainda não está totalmente municiado de profissionais. Você até pontuou, né, André, que o pessoal ainda não tem informações específicas e me chamou a atenção que nessa mesma pesquisa do Google que eu tinha mencionado aqui, eles estão dizendo que, olha, para que o Brasil possa se consolidar com uma potência de IA, a gente precisa de investimento, em formação, em profissionais e tudo mais. É isso que vocês têm observado mesmo? Ainda faltam profissionais que precisam se capacitar para atuar nesse mercado? Como que você enxerga essa questão, André? Eu acho que é isso. A gente tem aí um boicote próprio, onde os nossos profissionais têm um pensamento de curto prazo. O próprio relatório fala isso, eu concordo. Eu não vou estudar isso agora porque eu acho que não vai me trazer rendimento ou lucro daqui 15 dias. Né? Nenhum cliente vai me ligar perguntando, pô, o que você sabe fazer de IA? Né? Então, e como demanda tempo, demanda um pouco de base, de código, de biblioteca especialmente, né? Ler referência, interpretar as referências, né? Para que você possa tirar a potência máxima das bibliotecas e dos frameworks que as IAs estão se desenvolvendo. Isso desmotiva muitas das vezes, né? As pessoas, especialmente o brasileiro, tá? Tem uma visão curta, né? No sentido de, para eu conseguir fazer isso, eu vou ter que estudar bastante, vou ter que me dedicar ou, de repente, deixar de fazer coisas que eu já faço, ou não tenho nem tempo no dia para resolver essas questões. E como que o profissional quebra isso? Como que a gente consegue sair desse marasmo? Persistência. A curva de IA hoje, né, eu acho que o John deve completar depois, a gente está, assim, muito na crista da onda. Então, assim, as informações ainda estão pulverizadas na internet, quem sabe está colocando, mas quem não sabe ainda pouco segura. Mas a documentação, então quem libera um framework, né, alguma biblioteca, né, no GitHub, por exemplo, onde você vai lá e lê com calma e implementa alguns exemplos, né, e ali é tentativa e erro, porque você está desbravando, o mato está alto e quem chega primeiro tem que lenhar mesmo. Não é uma coisa fácil, eu não vou conseguir já aplicar um modelo específico para resolver o que a minha empresa quer num piscar de olhos, né? Para quem nunca fez, de fato precisa ter um pouco de dedicação. Então, as minhas recomendações, lê as referências, lê a documentação daquele framework, né? Que lá tem os exemplos, tem os códigos, as linhas, como instalar, como desenvolver, como subir. Né? Em especial, por exemplo, Python, né? Que é uma linguagem muito usada e crescente no sentido no campo da IA. Então, é por tentativa e erro mesmo. Eu mesmo, quando eu faço meus modelos, né? Tô lá fazendo um reconhecimento de objetos, né? Às vezes você encontra um exemplo na internet, tranquilo, fácil de fazer, mas às vezes eu quero ir além. Não tem. E aí você vai tentando, com as referências, achar um jeito. Pegando um pouco o gancho aqui, quando a gente, há 6 anos atrás, aqui na FIAP, a gente tomou uma decisão, junto com a IBM e com a Microsoft, a gente tem muito contato com essas empresas, de colocar em todos os cursos de graduação da FIAP uma disciplina de inteligência artificial. Que a gente percebeu que o administrador precisaria conhecer IA, o cara de gestão, o cara de marketing, o cara de, produção multimídia, agora é o nosso curso de design digital. A gente percebeu a importância daquele assunto. E aí passou ali 2, 3 anos, a gente percebeu que não cabia
claro, todo curso ainda tem essa disciplina, mas que tinha necessidade de um profissional que, como o André Godoy estava contando agora um pouco, que conhecesse desse grande universo da inteligência artificial. E aí surgiu a ideia da gente criar um curso de graduação em inteligência artificial. E essa é um grande diferencial, por quê? Porque, como o André Godoy falou, tem muita coisa na internet, dá para você fazer. Alguém vai falar assim, eu não fiz uma graduação em inteligência artificial, mas eu consigo fazer tal solução. Não, ok. Mas o cara, o profissional, o estudante, né, que se dedicar e passar 2 anos aqui, né, 2.000 horas ele vai ter de curso, de conteúdo, ele vai aprender linguagem de programação Python, vai aprender o R, vai aprender vários frameworks, vai aprender TensorFlow, vai aprender o que é Machine Learning, ele vai aprender modelos, ele vai aprender plataformas cognitivas e tantos outros recursos para que ele seja um cara realmente preparado para atuar no mercado de trabalho. E não aquele cara que fez um puxadinho. Você está dizendo que nesse mato alto, vocês estão desenhando aí uma trilha para a galera conseguir se localizar no meio desses conteúdos todos e se tornarem profissionais que dominam ali o que precisa para conseguir aplicar isso. Exatamente, André. Tem uma besteira que eu acho que muita gente fala, mas eu entendo, mas enfim, eu acho uma besteira, que assim, não precisa fazer faculdade. A faculdade não é importante, sei lá. Por quê? Porque você faz um curso aí que você compra, vê no YouTube um tutorial e você sabe fazer. Pessoal, é muito longe disso. Sim, você fez aquele curso, você conseguiu fazer, mas não é por isso que você entende ou você consegue replicar isso com uma profundidade numa empresa. Um curso de graduação ou um curso muito mais especializado e construído, ele vai fechar um monte de lacunas. Porque um profissional de IA, ele não vai aprender só IA. Porque não é uma disciplina de IA. Sim, ele tem uma disciplina de banco de dados, ele tem uma que a gente chama aqui de data science, que é o conceito de dados mesmo, né? Não Perfeito. É o data science, a ciência Data de Analytics. dados. E armazenar esses dados. Ele vai aprender isso, ele vai aprender uma disciplina só sobre plataformas e serviços cognitivos. Então, IBM Watson, Azure, AWS, né? Então, ele precisa conhecer um monte de tecnologias. Que compõem o universo da IA. Exatamente. Aí sim ele vai ser um profissional diferenciado, né? Então, tem muita gente que está no mercado hoje, que às vezes ele se formou aí, é um dev, né? Fez aí uma análise de sistemas e tal, e começa a trabalhar com IA, e claro, normal, faz parte. Mas um profissional que faz um curso de graduação, ele vai ser muito mais profundo na conjunção, na completude de tecnologias voltadas para IA. E essa é a grande diferença. Foi bom você ter feito esse recorte, porque daqui a pouco eu vou querer saber um pouquinho mais de vocês, do perfil da galera que a FIAP está esperando receber, quem que são esses profissionais. Mas antes disso eu quero tirar um elefante aqui da sala, ou melhor, eu quero descobrir esse elefante para a gente falar dele, que é a famosa frase: a IA vai roubar os nossos empregos. Eu acho que desde o lançamento do ChatGPT e de outras IAs generativas, a gente tem visto essa pergunta surgir com mais frequência. Nossa, e os escritores, e os professores, e isso e aquilo, advogados, médicos e assim por diante. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, até que ponto vai haver uma substituição dos profissionais que hoje existem por IAs e por sistemas automatizados, se isso é uma realidade, se é parcialmente verdade, o quanto a gente está próximo de um cenário meio Black Mirror e o quanto a gente está próximo de um cenário maravilhoso onde tudo se resolverá com IA. Eu queria ouvir de você, John, como que você está enxergando esse horizonte aí? Olha, André, vai, né? A resposta curta e direta, a gente vai ter muitas profissões sumindo por conta da IA, a gente vai ter muitas outras profissões se transformando por conta da IA e pouquíssimas profissões não impactadas profundamente pela IA. Também tem um lado positivo e tá hoje as filas que tem, por exemplo, nos hospitais, você está esperando uma consulta, você demora, talvez a IA, talvez não, ela vai impactar de um jeito de acelerar esses processos, diminuir essas filas, o que é um baita ganho. Talvez no futuro a gente não precise de tanto médico, né, quanto hoje talvez a gente precise. E aí para as outras profissões também, pensa no direito, né? O que um advogado faz no geral? Escreve, lê muito e escreve. Aí a generativa consegue substituir isso, então você vai ter só o sênior realmente fazendo. É o que você falou aquilo. das transformações, né? Então parte desses trabalhos aí vão acabar sendo automatizados. É assim que você também tem observado esses tópicos? Sim. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque o que acontece é o seguinte: a gente está passando pela mesma fase de quando a gente colocou a robótica, né, na indústria 4.0. Muita gente falou assim, puta, agora
muita gente vai perder o emprego, muita gente vai ser demitida e ninguém mais vai trabalhar em chão de fábrica. A gente não viu isso acontecer, né? A gente viu uma readequação. Então, os robôs estão lá fazendo os trabalhos repetitivos, perigosos, pesados, que trazem problemas para a saúde humana. E eu acho que vai acontecer na devida proporção para o IA. Então, no caso aí da área de direito, né, muito se discute até que ponto que a IA vai ajudar, vai fazer o que um advogado no estágio dele, né, de entrada ali, acabou de formar, o que a IA pode fazer, o que essa pessoa faz e o que o sênior vai fazer. Então, isso é discutível, né? Mas a automação, todas as atividades que podem ser automatizadas, como aconteceu na era da robótica, eu acho que vai acontecer na IA. E não adianta a gente se esconder Então, de um futuro meio que inevitável. Para completar, eu acho que quanto mais as pessoas se mexerem, quanto mais as pessoas se recapacitarem, melhor. Porque se ela tem ali uma atividade que requer automação ou que pode passar por uma automação, vai perder o seu emprego. E André, o John tinha citado que nem tudo é IA generativa só. É o que está mais em moda, como eu falei, desde o lançamento do ChatGPT. A gente tem aí as IA generativas famosas, ChatGPT, Gemini, Midjourney para imagens, tem um montão disponível. Mas a gente está falando aqui de capacitar pessoas não só para usarem IAs generativas. O que mais de IA existe no mundo que às vezes os nossos ouvintes, por ainda não terem começado a estudar o tema, não conhecem, nem sabem que existe? Olha, tem muito framework, mas o mais importante ainda está sendo você usar o ChatGPT em forma de API. Tá? Você tirar proveito, então você treina os seus modelos locais, né? Com certo cuidado para não ficar enviesado, não ficar, né, sempre dando a mesma resposta. Eu mesmo fiz alguns testes corrigindo exercícios de alunos usando a IA e me surpreendi negativamente. Eu vi que se você simplesmente fechar os olhos e falar, não, tá, ChatGPT, de acordo com esse exercício aqui, eu quero que você corrija isso e dê pontuação de acordo, e você faz todo o treino usando o 4 ou, que é o mais poderoso, com a versão paga, me surpreendi negativamente. Então a gente ainda está na busca desses frameworks, da modelagem perfeita, mas vai acontecer porque existem duas grandes empresas puxando a carroça, né, que é a OpenAI e o Google, e essa briga entre eles, quem vai tirar proveito é a gente aqui embaixo. Né? Porque nós vamos aproveitar de tudo isso que está sendo feito por eles. Aí a gente está falando aqui de modelos de IA generativa, né? Então tem o Llama 3, tem o Phi que lançou, tem o Grok, enfim, são modelos de texto para texto. Mas para além da IA generativa. Acho que o André quis puxar aqui, eu acho que é um ponto importante, a gente tem que entender que antes de falar dessa IA generativa tão bacana, a gente tem os modelos do machine learning clássico, aprendizado de máquina. Então, seja uma regressão linear que às vezes você aprendeu no colégio, mas são bem específicos. Com olhar para análise de dados, uma regressão logística, um algoritmo de clustering, que é algo que a gente faz agrupamento de dados. Tem todos aqueles algoritmos clássicos de machine learning. Você fala, bom, agora que o ChatGPT acabou? Não, porque a empresa, ela pode até aplicar lá, mas assim, para que eu vou usar aquela ferramenta se eu consigo resolver de uma outra maneira? Um modelo mais custo simples, baixo, né? Custo baixo e tal. E aí a gente vai para as redes neurais, né, artificiais, que são antigamente, antes da IA generativa, do modelo Transformers e etc., que a gente tem visto agora, era o ápice da IA. Então a gente tinha os modelos clássicos de machine learning, surgiu as redes neurais, aí surgiu o deep learning, que é o conceito das redes neurais, com um olhar um pouquinho diferente. As redes convolucionais, é um nome aí estranho das pessoas entenderem, mas é o que fez a grande diferença na visão computacional. Então, como é que ele consegue reconhecer pessoas, rostos e fazer filtros e tantas outras coisas legais. E aumentar a acurácia, que tudo isso é uma busca de aumentar a acurácia do modelo, né? Acertar cada vez mais. E aí chegou na IA generativa, mas assim, você não vai resolver tudo com IA, pelo menos não a curto prazo, né, com IA generativa. Ou não precisaria resolver. Não precisaria, para determinadas coisas. Por exemplo, o meu relógio, ele mede pressão arterial de maneira ótica. Ele faz, o smartwatch faz isso. Ele usa um modelo de IA aqui dentro. Modelo simples de machine learning.
não vai rodar isso no chat GPT. O dado, ele está sendo resolvido daquela maneira, foi treinado e está aqui. Então eu preciso de um profissional que consiga desenvolver esse modelo, consiga embarcar esse modelo nesse smartwatch e que ele vai funcionar. E isso até é IA. para decidir o que usar em cada cenário, né? Quando usar uma IA generativa e quando não usar. Ouvindo você falar várias palavrinhas, John, primeiro eu espero que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes estejam anotando aí, que são palavras legais da gente pesquisar, entender o que elas significam. E eu fico pensando quem que é o perfil dos alunos e das alunas que a FIAP, com esse curso que vocês contaram pra gente, que é o curso de IA, que é um curso de 2 anos, é um curso de graduação, que perfil de alunos vocês estão esperando receber? A gente está falando de uma galera tech, geek, que é desenvolvedora. A gente está falando de uma galera que é de um nível administrativo e quer aprender a aplicar isso. Vocês estão tentando atender todos esses públicos. Conta um pouquinho o que vocês planejaram e como que já está funcionando. Olha, André, esse é o grande ponto aí do curso, porque assim, a gente tem todo tipo de perfil de aluno. A gente tem um cara, às vezes, sênior, que é gerente, já há 20 anos formado, e ele percebe e fala, eu preciso estudar IA. Caramba. Então ele vem para cá. A gente tem um aluno que acabou de sair do ensino médio, tá com aquela garra e quer entrar nessa área. A gente tem um público mais diverso de todos os cursos da FIAP dentro do curso de IA. O grande ponto, ele é um curso de graduação e ele não tem pré-requisito nenhum. Então assim, poxa, se eu sou um dev, eu sou um desenvolvedor, então aí que eu vou fazer IA? Não. Você vai aprender a desenvolver. Inclusive, às vezes gera até frustração, porque às vezes é um dev de mercado, o cara fala, meu, eu já sei tudo de Python. E aí a gente tem que ensinar Python. Porque eu não parto do pressuposto que o cara sabe Python. Então ele vai ter uma aula de Python desde lá do Hello World, né? Um print no console. Um print lá, Hello World. E ele vai passar por isso. É claro que ele já é muito mais evoluído nessa matéria, mas a gente precisa nivelar sempre dessa galera que está entrando aí. Mas a gente tem perfis muito diferentes. Tem gente mais velha, tem gente nova. É o curso mais diverso que tem. O ponto é para o cara ser um desenvolvedor de IA. Então não é só um utilizador. A gente vai ensinar ele a usar ChatGPT, tem disciplina que a gente usa, mas a gente vai ensinar o que está por trás, a gente vai ensinar um pouco mais da matemática. Né? Não é um curso com muita matemática em termos de, então é só matemática, não é um curso de estatística, mas ele vai ter disciplina de estatística, ele vai ter um pouco dessa matemática. Então tem que abraçar isso também. Meu, eu não gosto de nada matemática, não gosto de nada programação. Aí não é curso para você, por mais que você queira, né? Também não precisa ser apaixonado, não, porque eu sou matemático, eu vou fazer o curso de IA, não. Porque a gente... Mas é entender que é uma competência esperada para essa nova habilidade que a gente está falando, né? Exatamente, mas qualquer pessoa que terminou o ensino médio está apto a fazer o curso de IA aqui na FIAP. E o que a gente espera, André, que assim, no final do curso, que esses alunos e alunas que decidirem fazer aqui com a gente, o que a gente espera que eles consigam fazer? Que tipo de profissionais a gente espera que eles sejam com esse conjunto de conhecimentos que o John está falando aqui pra gente? A gente espera que o aluno saia daqui sabendo pensar, tá? Eu acho que um curso de graduação, por mais atualizado que ele esteja, ele ensina, no fundo, o aluno a pensar. Então, o nosso aluno ele tem esse diferencial de não ter só uma disciplina de IA e ter outras disciplinas. E aí, na minha opinião, né, aqui como professor de IA do curso, ele sai com uma pegada mais generalista. Então, ele consegue transitar dentro do campo de IA. Ele pode, lógico, a gente tem uma pegada um pouco maior para back-end, tá? A gente não está preocupado em desenvolver front-end, né? Para quem não está entendendo as palavrinhas, dá um Google aí que você entender o que é o front, o que é o back. Mas o nosso curso é mais voltado, a gente não está preocupado em colocar letras bonitas dentro de uma tela, fazer o aplicativo ficar bonito ou elegante. A gente está preocupado em fazer funcionar nos bastidores, isso que é o back-end. Então, é essa generalidade, essa capacidade do aluno transitar entre banco de dados, big data, frameworks, até a parte de hardware. A gente ensina o aluno a mexer com microcontroladores, sensores, que serão os olhos e os ouvidos e os 5 sentidos humanos da IA, né? Hoje ela está ali consumindo dados digitais, né? Mas todos esses dados digitais vieram de algum lugar. E esses dados, muitas das vezes, são sensores instalados de diversas formas, né? Que geram dados e a partir daí você tem
o alimento, né, para que ela IA possa crescer e se desenvolver. Então, além disso, a gente tem a parte de cibersegurança, tem a parte de banco de dados, como eu já citei, até a formação social, né, qual é o papel do aluno dentro da sociedade, com o viés da ética, especialmente cuidando do LGPD, da não discriminação, né? Porque hoje, se você colocar lá para as IAs generativas, me vê uma pessoa rica, poderosa, né? Dentro de um carrão, vai vir sempre uma mesma imagem. Então, é esse cuidado que a gente tem na hora de formar o nosso aluno aqui dentro da FIAP. Agora eu quero aproveitar que eu tô com alguém que é professor no curso de IA no presencial e coordenador no ON, alguém que é coordenador no presencial e diretor no ON, e eu quero entender assim, como que vocês estão traduzindo essa experiência nos dois espaços, nos dois formatos, para quem pretende cursar aqui? Porque a gente tem o curso que está rodando já no presencial, aí muito bem, por sinal, e a gente agora tem o curso chegando no formato ON para a galera que às vezes não quer se deslocar, não pode se deslocar, ou até prefere o formato ON que a FIAP oferece. Que experiências vocês estão planejando aí para os alunos e como que a gente traduz tudo isso que já está acontecendo na sala de aula para os nossos encontros virtuais, para as aulas do EAD e assim por diante? Conta um pouquinho para a gente. Legal, André. Bom, a gente tem essas duas modalidades, né? E a gente diz que a modalidade tem a ver com o estudante, o que ele consegue fazer, o que ele está afim de fazer. São momentos de vida. Tem gente, eu tenho o meu vizinho mesmo, veio fazer MBA aqui, e eu falei, faz assíncrono. Ele falou, putz, não consigo. Faz live? Não, eu preciso estar lá, eu quero ir lá presencialmente. Ok, é um público. Ah, não, tem o outro modelo, cara, eu quero estudar na hora que eu posso, que é na hora do almoço, eu quero estudar à noite, quero estudar de final de semana, eu quero fazer o meu horário, eu já vivo muito bem nesse mundo digital. Então a gente tem esses dois caminhos. Nos dois caminhos, independente do qual ele escolher, ele vai ter os challenges, que é quando a gente traz empresa parceira e coloca um desafio na mão do aluno. Então, esse ano a gente está fazendo o challenge com a B3, Pô, que legal. que é a antiga Bovespa, né, a Bolsa de Valores. É isso aí. A gente fez o ano passado com a John Deere, a gente fez ano passado com a SAP, no curso de IA. Só empresa gigante. Exatamente. A gente fez com a BASF já. No ano retrasado. A gente está fazendo com o Shopping do Cidadão, que é como se fosse o poupa-tempo. Ao redor do Brasil. Então, assim, a gente traz empresas reais, seja no curso presencial, seja no curso ON, coloca um desafio na mão do estudante para que ele aplique aquele conhecimento para resolver o problema daquela empresa. Então, ele vai usar essas coisas, só que não é só o usuário que a gente está falando no começo. Entrou no YouTube e fez lá. Não, ele está se aprofundando, ele está conhecendo mais, ele está entendendo por que ele está aplicando isso, ele consegue conversar, consegue convencer o gestor da empresa que aquele modelo é o mais adequado e por quê, e o que está por trás de tudo isso. Eu tô com uma curiosidade muito grande, que é assim, a galera que tá ouvindo esse papo todo e às vezes nunca pensou em estudar IA, ou às vezes tem um pouco de medo até do assunto, acha que não é para ele, acha que não é para ela. Eu queria pedir para vocês alguma dica, seja de uso de IA que vocês tenham visto, ferramenta, material, site, não importa, para que essas pessoas que nunca pensaram em IA consigam enxergar um pouco mais do potencial dessa tecnologia e do porquê que a gente está dedicando um episódio inteiro do FIAPcast para falar o que a IA pode fazer, o que ela pode criar e tudo mais. Então acho que no fundo a minha pergunta é, o que tem encantado vocês no mundo da IA, que talvez também possa encantar os nossos ouvintes? Conta pra gente, André. Fazendo só um complemento, antes de eu responder essa pergunta, os nossos alunos interessados que eu tenho recebido, até pedidos de entrar em contato, liga lá para o candidato A, candidato B. Então, tá pingando gente do Brasil todo. Pô, que legal. Então, até gente do Rio Grande do Norte e Ceará eu atendi, tá? Liguei para eles, e são pessoas, e são professores que estão virando a chave. Tá? Então é um público mais sênior e que está a fim de se adequar, se recapacitar no mundo da tecnologia e escolheu a IA. Pô, um insight muito legal. Então, assim, é legal que nós vamos ter aí, de novo, um público geral, né? E dentro do curso ON, aí só fazendo um paralelo, os alunos vão poder ter um pouco mais de programação antes, né, de entrar em outras disciplinas, porque o curso permite isso. Então, para quem estiver se inscrevendo,
para o curso do FIAP, Inteligência Artificial On, né? Na aula inaugural ou lá na frente, ou se você tiver interesse, entre em contato com a gente, eu explico esse modelo para que você tenha mais tranquilidade do que nervosismo, tá? E vai exigir? Vai, mas calma que a gente vai cuidar disso, porque existe uma trilha muito legal que você vai poder seguir com a maior tranquilidade do mundo. Então, só antes de você me responder a outra pergunta que eu tinha feito, eu devo dizer que eu pedi pra você me falar o que te encanta na IA, e você acabou me encantando como professor, porque é muito legal de saber a galera toda entrando em contato, querendo saber, querendo conhecer a FIAP, querendo conhecer o lugar onde vai pisar antes de efetivamente pisar. Mas conta pra mim, então, o que a IA tem feito pra encantar você? Eu sou muito apaixonado com a parte da visão computacional. Então, eu já começo, quando eu entro no meu prédio, né, já tem lá o porteiro, existem os porteiros presenciais, mas existe o porteiro eletrônico que abre ou fecha o portão ali social, né? Tudo que envolve a parte de reconhecimento de imagens, né, e classificação desses objetos me encanta. Então, no caso do Fusca, né? Eu tenho um Fusquinha, para quem não conhece, e esse Fusquinha ele me reconhece. Então, quando ele me reconhece, né, ele dá uma saudação ali, né, bem mineirês, ele pergunta assim, olá, Godoy, bom. E se ele vir você, André, ou o John, ele vai assim, você é filho de quem? Eu não te reconheci. Que né? legal, cara. Que é o mineirês nosso lá de cada dia. E aí, se ele me reconhece, ele dá partida no carro, dá às vezes buzina, então ele escolhe porque eu coloquei essa aleatoriedade dentro do algoritmo, né? Então, assim, para quem está em casa, né, se quiser brincar um pouco mais com essa parte de imagem, eu recomendo o Teachable Machine, que é uma plataforma bem tranquila e fácil, intuitiva, é do Google, onde você pode dar um Google aí, tá? Dá um Google no Google. Teachable Machine, né? Ou a máquina ensinável, se for traduzir ao pé da letra. Ali você vai poder classificar as imagens da forma que você quiser usando o seu webcam. Então, com a sua webcam, você pode filmar você, né? E depois você filma, por exemplo, um copo, e aí na hora lá você vai poder classificar, né? Sou eu e depois um copo. E aí depois você passa a câmera na frente, aliás, o copo na frente da câmera, ou você próprio, e aí vai aparecer lá as classificações, porque tem umas barrinhas que indicam a acurácia. Um outro site legal é o Quick Draw, que também é uma outra plataforma, onde você começa, ele vai te dar 5 desenhos, ele vai te dar 5 palavras-chave para você poder desenhar. Então ele coloca lá umas coisas muito loucas. Vou dar um exemplo aqui, uma girafa. Então você começa a desenhar uma girafa. Antes mesmo de você acabar de desenhar a girafa, ele vai tentar adivinhar. O mais legal é quando você, depois que você brinca, você volta a um nível lá do Quick Draw e tem lá assim, a base de dados. Aí você clica nessa base de dados. É impressionante a quantidade de imagens que foram utilizadas para treinar essa machine learning, que não chega a ser uma IA, tá? E ali, por exemplo, para a girafa, para que o sistema reconheça você desenhando a girafa antes mesmo de acabar de desenhar, tem mais de 100 mil imagens de girafa. Cara, sensacional. De desenhar, mas assim, desenhado das diversas formas. Tem um rabisco lá e alguém classificou isso como girafa. Eu fiquei tão feliz com as suas dicas, e eu quero tanto que as pessoas se encantem pela IA, porque eu tô encantado, tô estudando um monte, que a gente vai colocar esses 2 links aqui na descrição desse episódio, Perfeito. pra galera nem precisar dar um Google no Google. Mas, John, conta pra gente, pra você, o que tá te encantando, o que você tá vendo de legal da IA fazer recentemente? Olha, André, eu tenho estudado bastante, a gente está sempre antenado aqui na FIAP e, obviamente, nesse mundo da IA. A IA generativa é algo que acho que tem encantado todo mundo. Se ninguém usou ainda, entra lá no chat, põe também a descrição, chat.openai.com, para poder usar o ChatGPT gratuito, né? É só ter uma conta da Microsoft. Mas eu queria trazer um outro tema que eu acho que é o tema do futuro. É quando a gente está falando de robótica humanoide. Parece um negócio de ficção, parece uma loucura, mas na verdade é algo que está cada dia mais materializável. Então a gente está vendo as grandes empresas, a gente está vendo a Apple, a gente está vendo empresas chinesas, a gente está vendo o NVIDIA, empresa mais valiosa do mundo, inclusive. Claro. E a gente vai ver, a Tesla com Optimus, a gente vai ver essa grande virada de chave, são os robôs humanoides.
E aí não é um robô só para brincar, mas é o robô que vai... Pensa assim, o nosso mundo, né, essa mesa que a gente tá, o nosso carro, a nossa cozinha, o nosso elevador, tudo foi feito pensando na ergonomia humana. Foi. Quando a gente tem um robô humanoide, ele é muito mais próximo para poder substituir aquela tarefa ou executar tarefas como o ser humano executa. E a gente está vendo o advento desses robôs. Ah, John, nunca vi aí. Espera que logo, logo vocês vão ver. Mas assim, tem muitas empresas investindo nisso. É um mercado de maior potencial. A gente tem falado aí uma estimativa para 2040 de 30 trilhões de dólares para 2040 esse mercado. A gente vai precisar de profissional que saiba programar, que saiba dar manutenção, que saiba entender, que saiba consertar, que saiba vender, que saiba usar essa tecnologia. Sabe aplicar ela em contextos, Exatamente, exatamente. Então, assim, para falar de futuro, porque 2040 tá muito longe, pessoal. Ali. Eu não tô dizendo que vai estar lá em 2040, é um mercado de 40 trilhões de dólares, né? A gente já tem visto alguns aparecendo aí, e eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ver muitos chegando em todos os lugares, e a pessoa dá uma procurada sobre robótica humanoide, porque não é futurão, é futuro logo ali. É muito legal que nesse papo todo até agora, vocês falaram de vários mercados diferentes. A gente falou de desenvolvedores, falamos de advogados e advogadas, da área médica, da área agro. O John agora trazendo o futuro com robôs humanoides, o seu Fusca. Eu tô com a sensação de que dá para usar IA em tudo ou quase tudo. E o nosso objetivo com esse papo aqui foi justamente mostrar para você que está acompanhando a nossa conversa todas as potencialidades que essa tecnologia tem. Eu queria agradecer demais a vocês dois pela ajuda que vocês deram de apresentar para as pessoas esse novo mundo. André, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, cara. Igualmente. Contando um pouquinho do que a galera vai ver no curso de IA do FIAP-ON. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quem quiser saber mais sobre o Fusquinha, Inova Fusca, lá no Instagram. Sensacional, a galera com certeza vai chegar lá. John, queria agradecer você por trazer também os detalhes não só do curso de IA, mas de como a FIAP tem preparado a galera para atuar com essa tecnologia no mundo. Super obrigado, André, pelo convite. Bom, convite a todos vocês aí que ouviram e curtiram, entre no site da FIAP, estuda um pouquinho mais aí sobre IA e vem fazer com a gente aí os cursos. Com certeza, não só entre no site, como acompanhe a FIAP em todas as redes sociais para ficar por dentro dessa e de outras novidades. Logo mais, a gente vai ter outros FIAPcasts.